Oi, amigos, tudo bom? Bom, se você tá aqui pela primeira vez, não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal, vem fazer parte da família Imparcialmente Cientista. E no vídeo de hoje a gente vai fazer um Isabel Informa, como vocês adoram, mas prioritariamente partindo do ponto que foi muito interessante que eu vi, que até o Mussetti colocou no Twitter falando se o Santos está ou não próximo aí dos seus titulares, se o Santos se encontrou nessa temporada, se o Santos mais ou menos tem um time que possa chamar de seu, e é exatamente isso que a gente vai tratar no vídeo de hoje. Gente, eu acho que eu vou falar pra vocês, ó. Eu tô gravando no meu colo, mas eu acho que eu vou colocar na mesa. Vocês vão ver um monte de caixa aqui. Como eu falei pra vocês, aqui é canal... Ó. Vou colocar aqui. Vocês já estão comigo há muito tempo. É assim a vida. A gente tá se... Como vocês sabem, né? Eu acabei de me mudar, então tem um monte de caixa mesmo. Deixa eu ver se a luz apagada. Acho que a luz apagada até ficou um pouco melhor. O que vocês acham? Ficou bom? E é isso, gente. Tem um montão de caixa aqui e as caixas vão diminuindo. Vocês vão ver ao longo do tempo essas caixas diminuindo. E, bom, como vocês viram aqui, esse vídeo também é patrocinado pelo OneFootball. Vou deixar aqui o QR Code para vocês colocarem no celular, direcionarem com o celular e baixarem de maneira gratuita o aplicativo da OneFootball. Vocês sabem que vocês encontram simplesmente tudo de futebol, desde estatísticas, jogos, confrontos, e até agora no mês de maio, né? Agora a gente está tendo uma novidade super legal, que são os highlights em alta qualidade. Então, terminou o jogo do seu time, tem vários melhores momentos, que são os highlights, né? E não só aquelas imagens tremidas, nem nada parecido, mas os highlights, de fato, em muita boa qualidade, você pode encontrar. E no mês de maio, a gente está com foco aí no Brasileirão, é claro, e também na Champions League, que tem a final, o nosso Rodrigo ali, lá pro dia 28 de maio, dia 28 de maio, a final da Champions League, Liverpool e Rodrigo, Liverpool e Real Madrid, que é a final que a gente vai ver, que todo mundo quer ver e que você pode curtir, acompanhar todos os resultados, os melhores momentos e tudo envolvido pela Champions League no aplicativo da OneFootball também. Mas, gente, o que eu ia comentar com vocês é muito um tweet que eu vi aqui, que eu vou colocar na tela, o tweet do Lucas, pra gente comentar. Eu falei, nossa, quero gravar alguma coisa, né? Aproveitar o embalo, tal. E aí o Lucas postou isso aqui há pouco tempo atrás. Após muito tempo, o Santos tem um norte na escalação. JP Morgan é ótimo, JP, eu tô falando igual banco. Ai, quem é de São Paulo sabe que tem um banco chamado JP Morgan. E daí eu vi o JP, depois veio um M depois. Tá mais bom, voltando. JP, Madison, Michael, ou Velasquez, Bauerman, Pires, Fernandes, Zanocelo, Ângelo, Batistão, Julio, ou Goulart, e o Marcos Leonardo. E ele comenta ainda os outros jogadores abaixo. O que é tão legal da gente ver todos esses nomes? Eu acho que assim, porque eu vou colocar um por um para a gente comentar aqui o que é o mais interessante desses nomes que a gente está tendo hoje no Santos, de realmente jogadores que possivelmente podem ser esse cara, né? Esse 11 titular do Santos hoje. João Paulo mais uma vez deu entrevista no final da partida, João Paulo mais uma vez como capitão, como eu falei no vídeo de hoje, como eu reforço aqui agora, a gente só passou do Curitiba por conta do João Paulo. Não dá pra gente simplesmente apagar o primeiro jogo, que foi muito ruim pro Santos, que não foi 5, 6, 7-0 pro Curitiba, se não fosse o próprio João Paulo. Foi um cara que pegou todas as bolas possíveis e até as impossíveis ele estava pegando. Foi um cara que, de fato, fez a diferença pra gente sair de lá, para a gente conseguir vir para Vila Belmiro apenas com 1-0 contra. Então, de fato, assim, esse mérito também é do João Paulo, por isso que é tão relevante a gente ver logo o nomezinho aqui dele, do primeiro nome aqui que a gente vê, o João Paulo. E aí você vem o Madison. O Madison é um jogador importante para a gente comentar, até que não teve muita coisa ontem sobre o Madison, muito questionado, é o que eu falei para vocês. Dentro de campo, a gente tem basicamente um time que uma torcida que de fato estava extremamente irritada com o Madison ali. A gente sentiu muito que a torcida estava sem paciência de todos os jogadores que estavam em campo. A gente já viu isso com o Felipe Jonathan, a gente já viu isso com o Marcos Guilherme, mas assim, de todos os jogadores que estavam lá, eu sinto muito que quem estava pegando mais pesado naquele momento era o próprio Madison, né? O time, de fato, assim, a torcida, de fato, enchendo bastante o saco do Madison, de fato, sendo bastante, assim, sem paciência com ele, falando que ele deveria virar mais para jogar, falando que ele deveria, de fato, construir diferente a jogada. Eu acho que, assim, o Madison é superior ao Auro, principalmente, até eu estava ouvindo o podcast A Mesa do Sport TV hoje, que é com o PVC, com o Rizek e com mais uma pessoa que eu esqueci, o Lino. Eu não sei, mas exatamente a pessoa que eu esqueci o nome falou uma coisa que eu amei, que o Santos é o time mais surpreendente do momento e que o Santos é o time que mais joga futebol brasileiro do momento. Cara, eu acho que nenhum elogio é melhor
do que ouvir que o Santos é o time que joga o futebol mais brasileiro do momento, que é o DNA ofensivo, que por mais que a gente bata na tecla, que a gente sabe que a gente precisa de um DNA vencedor acima de um DNA defensivo, ofensivo no caso, é o DNA do brasileiro, é o DNA do drible, é o DNA do time para cima. E o Maatson, ele torna esse DNA muito mais brasileiro do que qualquer outro lateral que a gente possa ter. Então, a gente pode eventualmente jogar com o próprio... A gente pode jogar com o Maatson ou pode jogar com o Auro, mas são perfis totalmente diferentes. São perfis tão diferentes que nesse futebol para cima, o Maatson se encaixa mais. E aí, continuando, você tem a questão do Velasquez. Cara, muito legal, que até tem uma matéria falando sobre a demora do Michael, né? Que ele pode demorar para voltar. E é do Velasquez falando da importância desse Santos ter esse elenco aí um pouquinho mais recheado para de fato poder contar mais com o Velasquez, né? Ontem, de fato, assim, não tem. Até tô vendo isso aqui, Velasquez, aqui é do Diário do Peixe a matéria. Tava procurando onde estava. O título da matéria é: Velasquez deseja recuperação para Michael e ressalta a força do elenco santista. Com a lesão do zagueiro Michael, que vinha sendo titular, o uruguaio atuou na classificação do Santos na Vila Belmiro. E acho que é muito legal, porque ele comenta assim: espero que o Michael se recupere o mais rápido possível, precisamos dele. É um grande jogador e uma grande pessoa, não só dentro como fora. Estou jogando e jogando bem. O time ganhando, isso é o mais importante. Se o time ganha, fico tranquilo, quero jogar, mas se não, tudo bem. Por que é tão importante a gente trazer essa aspas do Velasquez? Por que é tão importante a gente lembrar que a gente tem um time completo, que a gente pode jogar com mais do que só aquilo que a gente tinha colocado antes? Porque a gente tinha simplesmente se limitado a nem olhar para Auro, não olhar para Camacho, para Sandri, para Kaique, para tantos outros nomes que às vezes estão entrando. Infelizmente o Kaique não está entrando nesse momento, mas que consegue fazer a diferença. E hoje eu sinto que o Velasquez é um desses caras. Até porque o Bustos está olhando para a Europa e talvez possivelmente trazendo, né, um Alex, que seria um jogador que também é importante para o Santos. O zagueiro é sempre importante. Infelizmente, olha o que o Palmeiras está passando. Olha a crise de zagueiros do Flamengo, entendeu? Você tem quase todos os zagueiros lesionados. Zagueiro é uma posição extremamente importante e que se lesiona muito, porque são entradas, é um jogo muito duro. O jogo é muito duro para quem é zagueiro. Então, eu acho que assim, às vezes você tem uma exaustão física e muscular como lateral, mas o jogo de pancada para um zagueiro é muito grande. Então, é extremamente importante, assim, a gente vê isso. E do ladinho, né, do Velasquez, não tem nem o que dizer. Assim, Bauerman, aqui, outra matéria da Laura Marcelo no Diário do Peixe, Bauerman comemora a melhor partida com a camisa do Santos. E foi mesmo, e foi assim... Caraca, foi insano a partida do Bauerman, por isso que eu vou deixar aqui o tweet na tela, vou comentando e dando os créditos para as notícias, mas deixar esse tweet, porque assim, você ter um Velasquez e você ter um Michael é muito importante, mas hoje o Bauerman, cara, assim, eu não sei nem explicar, só quem tava na Vila viu. Porque é incrível, assim, onde você piscava tinha Bauerman, parecia que tinham 5 Bauermans em campo. Então, de fato, o Bauerman é um cara que chega, contratação... Engraçado que as melhores contratações do Santos para esse ano foram defensivas e a gente está ofensivo. Então, olha que interessante isso. Você tem as melhores contratações do ano, como os 2 zagueiros e o seu primeiro volante, e você é um time que está conseguindo ser mais ofensivo, é um time que está conseguindo jogar futebol brasileiro, é um time que está conseguindo jogar DNA ofensivo, mesmo você tendo reforçado atrás. Cara, isso é brilhante assim, no time do Santos. E hoje você tem exatamente isso. Você tem o Bauerman e do lado dele você tem o Lucas Pires, que até tem uma matéria muito interessante do GE hoje. Entenda como o Santos tirou o Lucas Pires do Corinthians. Porque o Corinthians, ele não é um time igual o Santos, seja por histórico, seja por o que for, que tem essa necessidade, eu acho que é mais essa tradição, né? De olhar para os meninos e pegar os meninos e colocar esses meninos e integrá-los. E eu simplesmente, mesmo tendo muito potencial, o Lucas Pires eu senti ontem, por mais que ele ajudou assistência ali, ajudando no ataque, ele estava nervoso. Né? Ele estava nervoso, ele errava coisas que normalmente ele não erra. Super normal. Para a idade e para a maturidade desse cara. Perfeito, não tem nem o que dizer. Mas, cara, é simplesmente um lateral esquerdo que, por mais que o Felipe Jonathan entrou depois, mas destoa demais. O Felipe Jonathan não entra exatamente na mesma função, mas o Felipe Jonathan é um cara muito mais lento, assim, não tem comparação de criatividade, de esforço. Hoje o Lucas Pires é um cara, assim, um dos caras que mais se esforçam dentro de campo. E ele está jogando muito bem com o Julio, pelo menos nas últimas 2 partidas, a penúltima mais ou menos, mas a última de maneira incrível, assim. Ele ao lado do Julio estão, de fato, jogando muita bola. E ontem, basicamente, estava atacando pelo lado deles. Como até falei no pós-jogo, a gente tinha um Aleph Manga marcando totalmente o Maatson.
Provavelmente porque, assim, eles sofreram demais com o Ângelo na última partida. Então, eles reforçaram a marcação do lado direito. Só que, basicamente, você não tinha um Ângelo. Então, você não tem esse cara que realmente destoa no ataque. E o Santos começou a criar efetivamente pelo lado esquerdo no jogo de ontem. E aí, continuando, esse meio de campo que até eu falei isso no último vídeo, né? Acho que foi uma matéria do UOL. Com o Fernandes e Zanocelo, o Santos tem mais de 60% de aproveitamento quando tem os dois juntos. O Santos tá achou seus volantes. Não tem o que dizer. Tanto que aqui o Mussetti não coloca nenhuma aspinha, né? O Santos achou seus volantes. Você tem um cara que ele é mais marcador, mas também... ele é mais marcador, mas faz um puta golaço como fez ontem, né? Mesmo o Velasquez falando que foi sem querer, né? Que foi meio assim... foi mais ou menos o gol dele, né? Foi sem querer, foi do jeitinho. Mas assim, você tem um primeiro volante que chuta de fora da área, tem muita garra, que joga muito bem, e você tem um segundo volante muito mais técnico, muito mais calmo, muito mais centrado, muito mais do toque, muito mais do passe de bola, sabe segurar o jogo, às vezes até segura demais, mas sabe segurar o jogo, não é o do embate. Então, diferente do jogo do Julio ontem, o Julio foi para cima de todo mundo, o Julio ganhava todas. Não é a função do Zanocelo, e tá tudo bem, porque ele é esse cara de cabeça, ele é esse cara que joga erguido, que você tem, por exemplo, um Sandri para entrar, pode entrar, por exemplo, no Fernandes ou no próprio Zanocelo, e um Camacho que já pode entrar no Zanocelo, que é esse cara de cadenciar a partida. E aí, continuando, você tem um Ângelo, e que assim, é horrível você não ter o Ângelo, mas é muito bom você pensar que o Santos está jogando dessa forma sem o Ângelo. Então que você ainda pode melhorar essa ofensividade, porque, ok, você tá jogando com o Batistão, mas claramente eu jogo o Goulart pro banco de reservas, põe o Batistão jogando com o Marcos Leonardo ali no meio de campo e coloca esse Ângelo e tá perfeito. Então, assim, saber que ainda tem um Ângelo é muito bom pro Santista. E aqui, é claro, você tem... Eu acabei de trazer o Batistão, que é um cara que, assim... Eu acho que é um dos caras que mais surpreende o Santista hoje, assim, essa necessidade. Cara, ontem ele saindo de campo, Batistão! Batistão! Sensacional. Quem tava no estádio gritou, eu também gritei pra caramba. Também se saísse qualquer um, tava gritando pra todo mundo. Se saísse no Goulart eu só bate palminha. Mas acho que nesse time de 11 que a gente pode contar, a gente tem um Batistão com certeza nesse time de 11 jogadores, e você tem o Julio também. O Goulart você não tem. O time de 11 hoje do Santos Futebol Clube não tem o Goulart. E a gente sabe disso. Mas o Julio, por exemplo, é um cara que... se você pegar um vídeo meu há 10 dias atrás, eu tô falando, putz, Julio é teimosia, hein? Julio é, cara, ontem, assim, diferente. Assim, um cara que tá querendo bola. Até eu ouvi no Twitter isso, não lembro de quem, que ele tinha tirado as redes sociais dele porque ele estava abalado com as críticas. Espero que ele volte com as redes sociais, porque, de fato, assim, ele tá melhorando bastante dentro de campo. Talvez tenha sido um tempo de adaptação, não sei, a gente nunca sabe como é, né? Você ficar mudando de estado, mudar de país de uma maneira tão brusca como ele fez. Mas, assim, o Julio é um cara que tá fazendo a diferença. E, por fim, o Marcos Leonardo. Marcos Leonardo fazendo um papel do que ele é mesmo, né? Um papel de centroavante. Cai a bola no pé dele, ele dá seu jeito e põe pra dentro. Fim. É isso que o Marcos Leonardo faz. E o que ele fez ontem, ele tirou o peso do Santos. Ele cria como Batistão? Não. Ele aparece como Batistão? Não. Só que ele é efetivo, ele é oportunista, ele é centroavante. Então, o Marcos Leonardo é um cara importantíssimo para o time do Santos, não tem nem discussão. Não tem como tirar o Marcos Leonardo hoje. Você coloca o Juan também é oportunista, mas ele não tem a habilidade do Marcos Leonardo ainda. Ainda. Pode vir a ser? Pode, eventualmente, se tornar esse cara mais habilidoso? Pode. Mas o Marcos Leonardo hoje é um jogador muito mais habilidoso que o Juan. E é exatamente aqui o que o Mussetti coloca para finalizar. Você ainda tem o Sandri, que ontem, até mais de uma vez, olhando lá de cima, estava no portão 17, que nem é tão bom assim para enxergar. Eu confundi o Sandri uma vez com o Fernandes, porque ele tá mais forte, ele tá mais troncudinho, ele tá mais do embate. Então você tem o Sandri, você tem o Camacho, que eu acho um cara bem interessante. Assim, o Camacho, eu gosto dele, eu acho que ele é um jogador que se entrega, pode ter passado por uma fase ruim, mas é importante reintegrá-lo sim. O Angulo, que tem essa luz, que eu acho que tem que aproveitar. Como eu falei, o Angulo, ele é um Rodrigão. O Angulo, ele é um... Não tanto o Ricardo Oliveira, que ele não é tão habilidoso assim. Um Raniel no Santos, entendeu? Ele é aquele cara lá da frente. Não espera que ele vai fazer o que o Batistão faz. Não espera que ele vai fazer o que o Marcos Leonardo faz. Ou que o Caio Jorge fazia, de buscar lá atrás. Ele não vai marcar, ele não vai driblar tanto. Ele é o cara de meter pra dentro. E é importante que a gente tenha esse jogador.
Como eu falei várias vezes, de todos os jogadores que chegaram, o centroavante era o que eu mais pensava. Putz, será que a gente precisava de um centroavante nesse momento? Não tinha exatamente a certeza se precisava ou não. Mas o Angulo chega e o Angulo, de fato, tá fazendo a diferença, tá entrando bem. E, por fim, a gente tem esses nomes aqui que, assim, Kaique é uma das joias mais talentosas do Santos hoje. O Pirani, eu acho o Kaique mais interessado do que o Pirani, mas dá para ver que o Bustos tem mais uma tendência de usar o Pirani do que o Kaique. Veremos o que vai acontecer. Quanto mais tempo a gente vê Goulart no banco, talvez mais vezes Pirani vai aparecer. E aí, por fim, o Braga, que é um cara que pode jogar na do Julio, que vai aparecer quanto mais, porque assim, não tem como. Aqui o Mussetti até colocou o Goulart, né, meio que de reserva do Julio, mas a gente pode ver um Braga também jogando pela esquerda e ver mais ainda um Goulart no banco e o Barbosa, que é o cara que o Santista mais quer ver, um queridinho do Santos aí, o Lucas Barbosa, um cara que foi muito bem na Copinha e que ainda não teve essa possibilidade. Então, sim, respondendo aí até o que o Lucas coloca, após muito tempo o Santos tem uma possível escalação? Sim, o Santos começa a ter uma possível escalação. E é isso. Espero que vocês estejam muito felizes no dia de hoje. Hoje é um dia maravilhoso, mais um dia maravilhoso para ser Santista. Vamos curtir essa vitória até domingo e, quem sabe, continuar comemorando até a próxima rodada. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!